qualquer expectativa. Imagine um lugar onde montanhas gigantes mergulham diretamente no oceano. Fiordes esculpidos por geleiras se estendem por centenas de quilômetros. Cachoeiras despencam de penhascos com centenas de metros de altura. E durante parte do ano, o sol simplesmente se recusa a se pôr. Parece cenário de um filme de fantasia, mas tudo isso existe em um único país. Nosso primeiro destino nos leva a um dos lugares mais impressionantes da Noruega. E para muitas pessoas, um dos cenários naturais mais bonitos do planeta. Estamos falando das Ilhas Lofoten, um arquipélago localizado acima do Círculo Polar Ártico, onde montanhas escarpadas se erguem diretamente do oceano, formando uma paisagem tão extraordinária que parece ter sido criada por computação gráfica. No entanto, tudo o que se vê ali é resultado da força da natureza, moldada ao longo de milhões de anos. As Ilhas Lofoten são formadas por diversas ilhas ligadas entre si por pontes e túneis, permitindo que seus visitantes atravessem praticamente todo o arquipélago por estrada. Ao longo do caminho, a paisagem muda constantemente. Em poucos quilômetros, é possível passar por praias de areia branca, águas cristalinas em tons azul turquesa, montanhas cobertas de neve, pequenos fiordes e vilarejos tradicionais de pescadores. Essa diversidade impressiona ainda mais quando lembramos que o arquipélago está localizado em uma latitude semelhante à do norte do Alasca e da Groenlândia. Um dos aspectos mais curiosos das Lofoten é justamente o seu clima. Apesar da localização extremamente ao norte, as temperaturas costumam ser muito mais amenas do que em outras regiões na mesma latitude. Isso acontece graças à corrente do Golfo, uma enorme corrente marítima que transporta águas quentes do Oceano Atlântico em direção ao norte da Europa. Esse fenômeno impede que o arquipélago enfrente temperaturas tão extremas quanto outras áreas do Ártico, permitindo até mesmo a existência de praias e uma vegetação surpreendentemente rica para uma região tão próxima do Polo Norte. As montanhas que dominam a paisagem também possuem uma história fascinante. Muitas delas começaram a se formar há centenas de milhões de anos, tornando as Lofoten um dos conjuntos montanhosos mais antigos do planeta. Ao longo de incontáveis eras geológicas, geleiras gigantes esculpiram seus vales, fiordes e paredões rochosos, criando um relevo dramático que hoje faz do arquipélago um dos destinos mais fotografados da Europa. As Ilhas Lofoten também são conhecidas por oferecer dois dos fenômenos naturais mais extraordinários do mundo. Durante o verão, acontece o famoso Sol da Meia-Noite, quando o Sol permanece acima do horizonte durante praticamente todo o dia, proporcionando longas horas de luz, mesmo durante a madrugada. Já entre o outono e o inverno, o céu pode ser iluminado pela aurora boreal, um espetáculo formado pela interação de partículas solares com a atmosfera terrestre, criando cortinas de luz que dançam em tons de verde, rosa e violeta sobre as montanhas e o oceano. Além das paisagens, a relação entre os moradores e a natureza faz parte da identidade das Lofoten. A pesca, especialmente do bacalhau do Ártico, sustenta comunidades locais há séculos e ajudou a moldar a cultura da região. Todos os anos, milhões de peixes chegam às águas do arquipélago para a reprodução, mantendo uma tradição que atravessa gerações e continua sendo uma das principais atividades econômicas do local. Hoje, as Ilhas Lofoten atraem fotógrafos, aventureiros e amantes da natureza vindos de todas as partes do mundo. Seja pelas montanhas que parecem surgir diretamente do mar, pelas praias de águas incrivelmente transparentes, pelos fenômenos naturais únicos, ou pela sensação de estar em um dos lugares mais preservados do planeta, o arquipélago oferece uma experiência difícil de comparar com qualquer outro destino.
Em Lofoten, cada estrada, cada montanha e cada horizonte lembram que a natureza ainda é capaz de criar cenários muito mais impressionantes do que qualquer obra imaginada pelo ser humano. Nosso próximo destino nos leva a uma das formações rochosas mais impressionantes do planeta. Suspensa sobre um imenso vale e projetando-se para o vazio como uma gigantesca plataforma natural, a Trolltunga é um daqueles lugares que parecem desafiar as leis da física. Seu nome significa Língua do Troll, uma referência ao formato da rocha e às antigas lendas da mitologia nórdica, que contam histórias sobre trolls, criaturas gigantes que, segundo o folclore escandinavo, habitavam as montanhas da Noruega. Localizada no oeste do país, a cerca de 1.100 metros acima do nível do mar, a Trolltunga surgiu graças à intensa ação das geleiras durante a última era do gelo. Há milhares de anos, enormes massas de gelo cobriram toda essa região, esculpindo montanhas, aprofundando vales e moldando a paisagem que conhecemos hoje. Com o tempo, processos naturais de erosão fizeram parte da montanha se desprender, deixando essa impressionante plataforma de pedra que se estende horizontalmente sobre o precipício. O que mais chama a atenção é a sensação de que a rocha está flutuando. Vista de determinados ângulos, ela parece estar completamente solta, avançando sobre o vazio. Na realidade, a Trolltunga continua ligada à montanha por uma base extremamente resistente, formada por rochas que suportam as forças da natureza há milhares de anos. A plataforma se encontra a aproximadamente 700 metros acima do lago Hengerdalsvatnet, criando uma vista capaz de tirar o fôlego de qualquer visitante. Foi justamente essa paisagem que transformou a Trolltunga em um dos lugares mais fotografados da Noruega. Todos os anos, milhares de pessoas enfrentam uma longa caminhada para alcançar a formação rochosa e registrar uma das imagens mais famosas do mundo. Embora a fotografia na ponta da pedra tenha se tornado um símbolo do turismo norueguês, a verdadeira beleza da região está em todo o cenário ao redor. Montanhas, lagos cristalinos, paredões de pedra e um horizonte praticamente intocado pela presença humana. Cada estação do ano oferece uma experiência completamente diferente. Durante o verão, o relevo ganha tons de verde e os dias são extremamente longos, proporcionando muitas horas de luz natural. Já no inverno, a neve cobre grande parte das montanhas, transformando a paisagem em um cenário típico do norte da Europa. Independentemente da época, a sensação é sempre a mesma: estar diante de uma natureza grandiosa, preservada e quase selvagem. Mais do que um ponto turístico, a Trolltunga representa milhões de anos da história geológica da Terra. Sua existência é um lembrete de como o gelo, o vento, a água e o tempo foram capazes de esculpir algumas das paisagens mais extraordinárias do planeta. Cercada por montanhas imponentes e um silêncio que impressiona, ela demonstra por que a Noruega é considerada um verdadeiro paraíso para quem admira a força e a beleza da natureza. Nosso próximo destino não é um fiord, uma montanha ou uma formação rochosa. É uma estrada. Mas não qualquer estrada. A Atlantic Ocean Road, ou Estrada do Oceano Atlântico, é considerada uma das rodovias mais bonitas do mundo e prova que na Noruega, até mesmo um simples trajeto pode se transformar em uma atração turística. Cercada pelo mar em praticamente todo o percurso, ela oferece uma experiência única, onde a sensação é de dirigir sobre o próprio oceano. Com pouco mais de 8 quilômetros de extensão, a estrada conecta pequenas ilhas por meio de pontes e aterros construídos em uma das regiões costeiras mais desafiadoras da Noruega.
Apesar de relativamente curta, ela se tornou um dos maiores símbolos da engenharia norueguesa. Sua construção exigiu anos de trabalho e enfrentou condições extremamente difíceis, incluindo tempestades, ventos intensos e ondas constantes vindas do Oceano Atlântico. O maior destaque da Atlantic Ocean Road é a forma como ela acompanha a paisagem natural. Em vez de modificar completamente o ambiente, o projeto buscou integrar a estrada ao relevo das ilhas e ao movimento do mar. O resultado é uma sequência de curvas e pontes que parecem surgir naturalmente entre as rochas e o oceano, criando um cenário que muda completamente conforme o clima. Em dias ensolarados, o mar apresenta tons intensos de azul, refletindo o céu e revelando a beleza da costa norueguesa. Mas é durante as tempestades que a estrada mostra sua face mais impressionante. Ondas gigantes podem atingir as pontes e lançar enormes quantidades de água sobre a pista, criando imagens que se tornaram famosas em todo o mundo. Mesmo projetada para suportar essas condições extremas, a estrada pode ser temporariamente fechada quando o mar se torna perigoso, demonstrando a força da natureza nessa região. A Atlantic Ocean Road também revela uma característica marcante da Noruega: a capacidade de unir desenvolvimento e preservação ambiental. Ao longo do percurso, o oceano continua sendo o grande protagonista. Pequenas ilhas, aves marinhas e a vegetação típica da costa permanecem praticamente intocados, oferecendo aos visitantes a sensação de estar viajando por uma das regiões mais preservadas do norte da Europa. Hoje, a estrada é muito mais do que uma simples ligação entre comunidades costeiras. Ela se tornou um destino para viajantes, fotógrafos e amantes da natureza que percorrem seus poucos quilômetros não pela pressa de chegar ao destino, mas pelo prazer de apreciar cada curva, cada ponte e cada nova paisagem que surge no horizonte. A Atlantic Ocean Road mostra que, na Noruega, até uma estrada pode se transformar em um espetáculo. É um lugar onde engenharia e natureza convivem em perfeita harmonia, criando uma experiência que dificilmente pode ser encontrada em qualquer outra parte do mundo, e reforçando a reputação do país como um dos destinos mais impressionantes do planeta. No extremo norte da Noruega, muito acima do Círculo Polar Ártico, encontra-se uma cidade que se tornou conhecida mundialmente por oferecer uma das experiências mais extraordinárias da natureza. Tromsø é considerada a porta de entrada para o Ártico e figura entre os melhores lugares do planeta para observar a aurora boreal. Cercada por montanhas, fiordes e águas cristalinas, a cidade reúne paisagens impressionantes e fenômenos naturais que parecem pertencer a outro mundo. Com uma população de pouco mais de 70 mil habitantes, Tromsø é a maior cidade do norte da Noruega. Apesar de sua localização em uma latitude extremamente elevada, o clima é mais ameno do que muitos imaginam. Isso acontece graças à corrente do Golfo, uma poderosa corrente marítima que transporta águas quentes do Oceano Atlântico e ajuda a suavizar as temperaturas da região, tornando a vida nessa parte do Ártico muito mais viável do que em outras áreas na mesma latitude. O grande símbolo de Tromsø é, sem dúvida, a aurora boreal. Esse espetáculo ocorre quando partículas carregadas emitidas pelo Sol atingem o campo magnético da Terra e interagem com os gases presentes na atmosfera. O resultado é um céu iluminado por cortinas de luz que se movimentam lentamente,
formando desenhos em tons de verde, rosa, violeta e vermelho. Durante séculos, esse fenômeno despertou a imaginação de diferentes povos, que criaram lendas para explicar sua origem muito antes de a ciência revelar como ele realmente acontece. Além da aurora boreal, Tromsø também é conhecida por outro fenômeno raro, o Sol da meia-noite. Devido à inclinação do eixo da Terra, o Sol permanece acima do horizonte por vários dias consecutivos em determinadas épocas do ano, fazendo com que a noite simplesmente não aconteça. Poucos lugares do planeta permitem vivenciar uma experiência tão incomum, tornando a cidade um dos destinos mais curiosos do mundo. Outro aspecto que chama a atenção é a forte ligação de Tromsø com a exploração das regiões polares. Ao longo da história, a cidade serviu como base para diversas expedições científicas e viagens rumo ao Oceano Ártico. Sua localização estratégica fez dela um importante centro de pesquisa sobre o clima, os oceanos e os ecossistemas polares, papel que continua desempenhando até os dias atuais. Mais do que uma cidade, Tromsø representa um encontro entre a natureza extrema e a presença humana. Cercada por algumas das paisagens mais preservadas da Escandinávia, ela oferece uma combinação única de ciência, cultura e fenômenos naturais que dificilmente pode ser encontrada em outro lugar. Seja pela beleza de seus fiordes, pela grandiosidade das montanhas ou pelo espetáculo da aurora boreal, Tromsø demonstra por que o extremo norte da Noruega continua despertando a curiosidade e a admiração de viajantes do mundo inteiro. Considerado por muitos o fiord mais bonito da Noruega, o Geirangerfjord é uma verdadeira obra-prima esculpida pela natureza. Cercado por montanhas que ultrapassam 1.000 metros de altura, cortado por águas de um intenso tom esverdeado e adornado por inúmeras cachoeiras que despencam dos penhascos, esse cenário impressiona pela grandiosidade e pela sensação de estar diante de uma paisagem praticamente intocada. Não por acaso, ele é um dos cartões postais mais famosos do país e um dos destinos naturais mais admirados da Europa. O Geirangerfjord foi formado durante a última era do gelo, quando gigantescas geleiras avançaram lentamente sobre a região por milhares de anos. O enorme peso do gelo escavou profundos vales entre as montanhas, e com o aumento das temperaturas, essas depressões foram inundadas pelas águas do mar, dando origem aos fiordes que hoje caracterizam a costa norueguesa. O resultado foi uma paisagem única, onde o oceano penetra dezenas de quilômetros pelo interior do continente, cercado por paredões rochosos quase verticais. Em alguns trechos, as montanhas se elevam mais de 1.000 metros acima da superfície da água, criando um contraste impressionante entre os penhascos e o fiord. Ao mesmo tempo, a profundidade também chama a atenção. Em certos pontos, o fundo do Geirangerfjord ultrapassa algumas centenas de metros, revelando a enorme força das geleiras responsáveis por moldar essa região ao longo de milhares de anos. Outro detalhe marcante é a quantidade de cachoeiras que descem pelas encostas das montanhas. Alimentadas pelo degelo e pelas chuvas, elas surgem em diferentes alturas e percorrem enormes paredões de pedra antes de alcançar o fiord. A combinação entre água, montanhas e vegetação cria um cenário dinâmico, onde a paisagem está em constante transformação, mas sem perder sua beleza característica. A importância do Geirangerfjord vai muito além do turismo. Em 2005, ele foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, justamente por representar um dos melhores exemplos de paisagem glacial existentes no planeta. Essa proteção garante que suas características naturais permaneçam preservadas para as próximas gerações, mantendo praticamente intacto um ambiente moldado ao longo de milhões de anos. Hoje, o Geirangerfjord recebe visitantes de todas as partes do mundo
que buscam conhecer uma das paisagens mais emblemáticas da Noruega. Navegar por suas águas, ou simplesmente contemplar sua imensidão a partir de um mirante, é uma experiência difícil de esquecer. A combinação entre geologia, história natural e preservação ambiental faz desse fiord um dos maiores símbolos da força da natureza e um lugar que resume perfeitamente a grandiosidade das paisagens norueguesas. Elevando-se acima de um dos fiordes mais impressionantes da Noruega, existe um penhasco tão perfeito que muitos acreditam ter sido esculpido pela mão do homem. Mas sua enorme superfície plana é inteiramente natural. Conhecido como Preikestolen, ou púlpito, esse gigantesco bloco de rocha tornou-se um dos maiores símbolos do turismo norueguês e uma das paisagens mais extraordinárias da Escandinávia. O Preikestolen está localizado no sudoeste da Noruega e impressiona principalmente por suas dimensões. Seu topo forma uma plataforma quase quadrada, com aproximadamente 25 metros de largura em cada lado, suspensa a cerca de 604 metros acima das águas do fiord. A sensação de observar o enorme paredão despencando verticalmente até o nível do mar faz desse um dos cenários mais marcantes de todo o país. Assim como grande parte das paisagens norueguesas, a origem do Preikestolen remonta à última era do gelo. Durante milhares de anos, gigantescas geleiras cobriram a região, exercendo uma pressão colossal sobre as montanhas. À medida que o gelo avançava e recuava, enormes blocos de rocha foram sendo moldados pela erosão. Com o derretimento das geleiras, a natureza revelou essa impressionante plataforma de granito, que permaneceu praticamente inalterada desde então. Uma curiosidade interessante é que o topo do Preikestolen possui uma superfície surpreendentemente plana, algo bastante incomum em formações rochosas desse tipo. Essa característica reforça a impressão de que alguém teria cortado cuidadosamente a montanha para criar um mirante natural. No entanto, toda essa estrutura é resultado de processos geológicos que ocorreram lentamente ao longo de milhares de anos, demonstrando o incrível poder da natureza em moldar a paisagem terrestre. O penhasco também se tornou um dos lugares mais fotografados da Noruega. Sua vista panorâmica permite contemplar montanhas, vales e o extenso fiord que serpenteia entre os paredões rochosos, formando um cenário que transmite uma impressionante sensação de grandeza. Não é difícil entender por que milhões de pessoas sonham em conhecer esse lugar, considerado por muitos um dos mirantes naturais mais bonitos do mundo. Além de sua beleza, o Preikestolen representa um importante símbolo da preservação ambiental norueguesa. A região mantém grande parte de suas características naturais intactas, permitindo que visitantes tenham contato direto com uma paisagem praticamente selvagem. Essa preocupação com a conservação ajuda a garantir que o local continue preservando sua beleza para as futuras gerações. Mais do que um simples penhasco, o Preikestolen é uma demonstração da força da natureza e do tempo. Sua imensa plataforma suspensa sobre o fiord oferece uma perspectiva única da grandiosidade das paisagens norueguesas e mostra como milhões de anos de transformações geológicas foram capazes de criar um dos cenários mais espetaculares do planeta. É um daqueles lugares que impressionam não apenas pela beleza, mas também pela dimensão e pela sensação de estar diante de uma verdadeira obra de arte esculpida pela própria terra. Encerrando nossa viagem pela Noruega, chegamos à sua capital. Cercada por florestas, colinas e pelas águas do fiord de Oslo, a cidade mostra que o país não impressiona apenas por suas paisagens naturais, mas também pela forma como conseguiu integrar natureza, história e arquitetura moderna em um mesmo lugar.
Com pouco mais de 700 mil habitantes, Oslo é considerada uma das capitais com melhor qualidade de vida do mundo e um exemplo de planejamento urbano e sustentabilidade. Fundada há quase 1000 anos, Oslo passou por profundas transformações ao longo de sua história. De um pequeno centro comercial viking, a cidade se tornou o principal centro político, econômico e cultural da Noruega. Apesar do crescimento, preservou uma característica que chama a atenção de qualquer visitante. A natureza nunca ficou em segundo plano. Grande parte do município é coberta por áreas verdes, florestas e lagos, enquanto o restante se desenvolveu de forma planejada, proporcionando um equilíbrio raro entre urbanização e meio ambiente. Outro aspecto marcante da capital é sua forte preocupação com a sustentabilidade. Oslo investe há décadas em transporte público eficiente, ciclovias, veículos elétricos e na redução da emissão de poluentes. Não por acaso, a cidade é frequentemente citada como uma das mais sustentáveis do planeta e serve de referência para diversas outras capitais ao redor do mundo quando o assunto é qualidade ambiental. A arquitetura também reflete essa combinação entre tradição e inovação. Prédios históricos dividem espaço com construções modernas, de linhas arrojadas, muitas delas projetadas para aproveitar ao máximo a luz natural e reduzir o consumo de energia. O resultado é uma cidade elegante, organizada e visualmente harmoniosa, onde o passado e o futuro convivem lado a lado. Oslo também possui uma profunda ligação com o mar. Durante séculos, suas águas desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da Noruega, impulsionando o comércio, a pesca e as grandes expedições marítimas que ajudaram a moldar a história do país. Ainda hoje, o fiord que acompanha a cidade continua sendo parte essencial da vida dos moradores, oferecendo um cenário que combina perfeitamente com as montanhas e florestas ao redor. Mas talvez o que mais impressione em Oslo seja a forma como a cidade demonstra que desenvolvimento e preservação podem caminhar juntos. Mesmo sendo o maior centro urbano da Noruega, ela mantém um contato permanente com a natureza, permitindo que seus habitantes convivam diariamente com parques, lagos, trilhas e paisagens que normalmente estariam distantes das grandes metrópoles. Oslo encerra nossa viagem, mostrando um lado diferente da Noruega. Depois de conhecer fiordes gigantes, montanhas imponentes, estradas panorâmicas e fenômenos naturais únicos, chegamos a uma capital que conseguiu transformar a convivência entre cidade e natureza em uma de suas maiores qualidades. É um lugar que representa perfeitamente a identidade norueguesa. Moderna, organizada, sustentável e cercada por algumas das paisagens mais bonitas do planeta. Muito obrigado por acompanhar este episódio até o final. Espero que essa viagem pela Noruega tenha despertado ainda mais a sua curiosidade e mostrado por que este país é considerado um dos lugares mais impressionantes do planeta. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no Mundo Revelado e ative o sino para receber uma notificação sempre que um novo episódio for publicado. O seu apoio é muito importante e ajuda o canal a continuar trazendo documentários e curiosidades sobre os lugares mais fascinantes do mundo. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.